Gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu estou ótima e eu espero que vocês também estejam maravilhosamente bem. Para quem não me conhece, meu nome é Bruna, tá? Eu estou começando hoje aqui no YouTube pra gente falar sobre diversos assuntos e um deles que a gente vai conversar aqui é sobre autoestima, papo de amigos e amigas, tá? Gente, eu sou psicóloga, tá? Mas eu não vou trazer coisas só sobre psicologia. Eu quero falar abertamente sobre todos os assuntos que eu puder. A gente vai conversar entre a gente vai interagir entre a gente como amigos mesmo, né? Não é aqui é, palestra, não. São conversas que nós teremos. E hoje, né, chega de blá blá blá. Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que eu acho assim que é o principal para começar qualquer coisa na vida. Qualquer coisa na vida passa pela autoestima. Autoestima. Esse assunto que parece tão assim, ao mesmo tempo que parece um pouco clichê, porque todo mundo fala hoje em dia, né, de autoestima, como não se falava antigamente. Ao mesmo tempo parece tão assim, ai, nossa, não, mas é só eu me achar bonita que eu já tenho autoestima. Não, gente, né? Eu tenho uma proposta pra gente falar sobre isso de uma forma mais profunda. Então vamos lá. Vamos lá. Você já parou pra pensar como que a autoestima ou a falta dela pode afetar a sua vida? Você já pensou sobre isso? Me conta aqui. Se você já pensou, como que você acha que ela poderia te afetar? Vou falar sobre como que a nossa vida pode ser transformada da água para o vinho, tanto pela falta de autoestima quanto pela pessoa que tem, né? Se tem autoestima. O que é autoestima, basicamente? Basicamente, autoestima é você ter estima por si própria, você é, gostar de você, é você não se punir, é você respeitar os seus limites, você se compreender, né? Você estar disposta a se perdoar quando você faz alguma coisa que você acha que não foi legal. É você gostar do que você vê também quando você olha no espelho, né? É você muito mais do que gostar da sua aparência, né? É gostar dos seus comportamentos, gostar das suas ações, gostar dos seus pensamentos, é você gostar de você mesmo, lá no lá dentro de você, né? Não é só olhar no espelho e falar: "Ai, eu estou linda. Ai, eu estou feia". Gente, é tão mais profundo que isso. Tá, vamos lá. Uma pessoa que tem autoestima baixa, ela pode fazer escolhas para a vida dela que vai afetar a vida dela para sempre, assim, né? Que vai afetar a vida dela de uma forma muito negativa e muitas vezes ela não tem consciência disso. Ela não percebe isso. Por quê? Porque o senso dela de alto valor, ele é muito baixo. Então a pessoa não percebe primeiro, a pessoa não percebe que aquela atitude dela foi tomada baseado num alto valor baixo. Primeiro de tudo, a pessoa não percebe isso. Segundo, essa escolha pode afetar a vida dela, trazendo sofrimentos para ela, fazendo ela viver situações que ela não queria viver, que ela não gostaria de viver, né? E aí, a autoestima, ela envolve várias crenças que a gente tem sobre a gente mesmo, né? Ou seja, aquilo que eu acredito sobre mim mesma. E aquilo que eu acredito sobre o que é bom pra mim e o que não é. Tá, vamos lá. Deixa eu dar um exemplo mais claro aqui. Eu vou entrar num assunto de relacionamento, né? Vamos pegar uma situação. Eu tenho uma amiga, vou contar um caso aqui, tá? Que foi
autorizado, ela deixou com que eu compartilhasse a história dela, mas eu não vou contar a identidade dela, lógico, né, gente? Mas eu vou contar a história. Essa amiga minha, ela... O que aconteceu com ela? Ela nunca se achou muito bonita e ao mesmo tempo ela nunca se achou muito merecedora de ter uma pessoa que ela, na cabeça dela, julgava interessante. Ela achava que ela nunca ia atrair alguém pra vida dela que fosse legal, que fosse interessante, né? Ela achava que ela não teria essa capacidade. Por quê? Porque na cabeça dela, ela acreditava que ela não era bonita o suficiente e que ela não agregaria nada de muito interessante na vida das pessoas. Ela achava que todo mundo era melhor do que ela. Ela achava que todas as meninas eram mais bonitas que ela. Então ela achava que todos os homens iam ter olhos para todo mundo, menos para ela. Então ela tinha a roda de amigas dela, amigas e amigos e tudo mais, e ela achava que todas as amigas dela, ela acreditava nisso piamente, ela achava que todas as amigas dela fossem ter caras que fossem se interessar por elas, que fossem querer ficar com elas e tudo mais, mas com ela não, ela achava que ela então, pra ela, quando um carinha chegava nela e se interessava por ela, ela achava que era uma sorte que ela tava tendo. Ela achava que era tipo assim, cara, que milagre. Ela achava que esse cara era o mais especial da Terra. É aí que mora o maior perigo, eu acho, assim. Na verdade, tem vários alertas aí, né? Tá tudo ruim, mas vamos falar de um grande perigo que mora aí. Ela colocava os caras num pedestal muito grande, assim, né? Porque num pedestal gigantesco. Porque eles se interessavam por ela e aí ela pensava assim, não, se ele se interessou por mim, tipo, eu tenho que agarrar ele e eu tenho que fazer dar certo. Só que aí o que acontecia? Muitas vezes o cara não valia a blusa que vestia. Não valia nada, entendeu? Só que ela queria dar certo com ele, porque ela achava que se ele saísse da vida dela, ela não ia ter outra chance, ela não ia conhecer outro cara que fosse gostar dela, né? Igual esse gostou na cabeça dela, né, gente? Porque um cara que maltrata outra mulher, no fundo, ele. A gente precisa discutir sobre esse gostar, né? Então, o cara chegou, já aconteceu dela ter relacionamentos onde o cara agredia ela fisicamente, tá? Mas ela não se desvencilhava do relacionamento e ela não se sentia. Ai, como que a gente pode dizer? Ela não se sentia forte o suficiente pra sair desse relacionamento, porque ela achava que se ela saísse, tá, mas quem que vai me querer? É só ele que me quer. Ele é o único que teve olhos pra mim na cabeça dela, gente. Isso não era o real. Isso não era o real, não. Ela, uma mulher muito bonita, tá? Se a gente for pensar em questão de padrão, de beleza, social e tudo mais, uma mulher linda, linda, né? É, mas ela não conseguia enxergar para além daquela crença dela. É aí que tá o problema. E aí ela se colocava em várias situações conflituosas, situações que maltratava muito ela, mas ela não conseguia sair dessa situação. Ela se colocava nas situações e não conseguia sair. Por quê? Porque não ela pensava isso tudo que eu falei, né? Ela achava que enfim, não ia ter outro cara que fosse se interessar por ela do mesmo jeito, era só esse e tal, não, não. E aí, essa amiga minha, né, em especial, ela começou a fazer terapia. Quando ela começou a fazer terapia, ela começou a se olhar, ela começou a se observar, a se perceber as crenças que ela tinha, ou seja, tudo que ela acreditava sobre ela mesma, baseado no que ela tinha visto também mulheres da família dela viver e tudo mais, ela começou a perceber, né, que ela acreditava. E aí, isso começou a dar forças para ela, começou a dar ferramentas para que ela conseguisse transformar a dinâmica de relacionamentos dela. Tá, gente, não existe mágica, não foi do dia pra noite, tá? A gente tá falando de um processo que aconteceu com ela, né?
Mas o que eu quero dizer com tudo isso aqui, com essa história, o que eu quero dizer é como que o nosso senso de autovalor, a nossa autopercepção, né, ela é completamente é, importante para as nossas escolhas. E às vezes, gente, escolhas que a gente julga bobas, escolhas que a gente julga assim, que a gente nem pensa muito, a gente só vai e escolhe, né? É, a gente. Situações que a gente às vezes escolhe permanecer, igual. Eu dei esse exemplo dessa amiga minha com relacionamento amoroso, mas a gente pode falar disso em amizades, né? Às vezes você tá numa amizade, ou no emprego, você tá num. Eu tenho outra história também, que eu não vou contar aqui, porque senão esse vídeo vai ficar gigantesco, mas no próximo vídeo eu conto pra vocês, pra gente continuar falando sobre esse assunto. Que aí não envolve relacionamento, envolve outra situação. Mas é pra gente refletir sobre como que as nossas crenças, tudo que a gente acredita, né, tem a ver com a maneira como a gente nos enxerga a vida e enxerga o que a gente merece, né? Então, realmente, muito do que a gente escolhe para nossa vida tem a ver com tudo isso que eu falei. Tem a ver com a minha autoestima no final das contas, né? Porque a autoestima, ela não é tão simples, ela é muito mais complexa do que a gente pensa, né? A gente vai falar sobre isso e muito mais aqui nesse canal. Me coloco também à disposição de vocês para quem quiser dar sugestões de tema, tá? Voltado para sentimentos, pensamentos, reflexões, tudo que envolve o ser humano. Vocês podem me dar sugestões aqui embaixo nos comentários e opinem também, tá bom? É isso, um beijo. Fui!